Aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento de elevadores. E voltamos aqui com mais um episódio para a gente falar sobre Spin Selling, gente, essa metodologia ideal para essas negociações de serviços e produtos mais complexos. Mas antes da gente começar a falar, a gente vai agradecer a Infolev, nosso parceiro aqui do canal, desde o comecinho. Olha aqui a canetinha da Infolev, sempre minha companheira aqui para fazer as anotações do nosso episódio, mas também a Infolev como minha parceira, que garante que eu esteja aqui trazendo assuntos sempre importantes para você fazer aí o seu bom negócio. Então, agradecimento aí à Infolev e bora lá para o nosso episódio sobre a parte de situação do Spin Selling. Como prometido no episódio de número 105, se você ainda não assistiu depois desse aqui, você corre lá e dá uma olhada, a gente vai começar a fazer uma série sobre a metodologia Spin Selling. E por que uma série? Para que você possa ter mais conhecimento sobre essa metodologia, mas em episódios mais curtos. Porque se a gente fosse falar do livro todo, de toda a metodologia, em um único episódio, ia ficar muito longo. Então, eu optei aí por dividir. Dentro da metodologia Spin Selling, nós temos 4 etapas. Nós temos a situação, o problema, a implicação e a necessidade. Para a gente falar sobre situação, eu já vou dividir a nossa conversa em 2 momentos. Hoje nós vamos falar sobre 3 passos que são fundamentais para que você tenha já sucesso nessa parte de levantamento da situação. E no próximo episódio eu vou te dar dicas de perguntas que você pode utilizar para você poder ter aí uma conversa bastante adequada e levantar mais informações para o seu negócio. Mas antes da gente ir para a pergunta, esse episódio é para a gente falar da situação. 3 dicas essenciais. Eu não sei se você sabe, mas a metodologia Spin Selling, ela não é atual. Ela tem mais de 30 anos. E ainda assim, ela é super aplicável no nosso segmento, porque o nosso segmento, ele é considerado bastante complexo. Ele tem um pouquinho do B2C que a gente fala e também bastante do B2B. Então, a gente faz uma venda quase como se fosse de empresa para empresa, né, da nossa empresa negociando com o representante de outra empresa, que seria o síndico representando o condomínio, mas muitas vezes nós estamos num contexto de quase fazer uma venda, uma negociação direto com o consumidor. Para além disso, que já seria complexo em si só, nós temos um produto que ele é pouco conhecido, um acesso a esse produto que também é pouco fácil de lidar, então para o síndico poder entrar na casa de máquina e olhar como o nosso serviço está sendo feito, ele precisa estar acompanhado de um técnico para não se expor ao risco e ainda assim, muitas vezes, ele vai ter uma visão mais superficial do que está sendo feito ali, ele não vai conseguir entender em detalhes o que o técnico vem fazendo. Isso sem falar sobre a cabina, né? E ainda na caixa ou no fundo do poço. Então, o nosso negócio é bastante complexo e por isso que a metodologia Spin Selling ainda é tão utilizada no nosso dia a dia. Então, vamos falar hoje sobre a situação. Como o próprio nome diz, essa primeira etapa da negociação, ela está voltada para você conseguir identificar o máximo de informações da atual situação daquele cliente e daquela possível negociação. Kátia, explica um pouco mais sobre isso. Facinho. Nesse primeiro momento, muitas vezes a gente quer mais vender a nossa empresa do que entender, enxergar qual que é o momento daquele condomínio em relação à atual prestadora de serviço que está ali naquele prédio. Isso é um erro do nosso segmento.
Quando nós estamos fazendo a atração de novos clientes e que o cliente já é um lead mais aquecido, quer dizer, ele já tem um interesse em conversar com alguém da nossa empresa, para de repente abrir as portas para uma oportunidade, o mais adequado seria que nós nos colocássemos totalmente à disposição daquele síndico para entender a atual situação da prestadora de serviço que está naquele prédio. Então é por aí que a gente vai começar. Lembre-se que nesse momento, o que você quer descobrir é o que levou o síndico a pensar em trocar a atual prestadora de serviço, principalmente se ela é uma das 3 grandes multinacionais que atuam no nosso segmento e que montou aquele elevador, que é considerada como a fabricante daquele equipamento, né? Então, por que ele tomou a decisão em cotar outras empresas no mercado, a conhecer o trabalho de outras empresas do mercado e segundo objetivo que você tem? Por que esse síndico chegou até você? Você percebe que são duas grandes curiosidades que muitas vezes a gente não coloca como objetivo nesse primeiro contato? Então, segura aí que eu vou te dar 3 dicas de como você atuar nesse momento. Como falado no episódio número 105, a metodologia Spin Selling, ela é ideal e adequada para você utilizar no momento em que esse lead, que esse síndico já está mais aquecido, que ele está disponível, está à disposição para permitir que você consiga falar com ele sobre a manutenção dos elevadores. Então, a partir do momento que esse síndico já está interessado em receber, em falar com você, a sua primeira disposição é criar a oportunidade de você ir pessoalmente naquele condomínio. Já é para aquela vistoria, né, para aquela verificação do equipamento? Nem sempre. Às vezes você pode utilizar essa ida e já fazer, mas muitas vezes é para você ir lá e identificar qual que é a atual situação do condomínio. Então, primeiro passo é o nosso foco visual. Então, vamos dividir essa dica em 2 momentos. Se o síndico não agendou com você uma conversa dentro do condomínio, ele não estará lá, peça para que você possa visitar o condomínio para dar uma olhada na situação geral do elevador. É só uma olhada visual, gente, ainda não é para o relatório. Mas o que você vai ver, você da área comercial, você vai verificar nessa sua visita presencial. Você vai dar uma olhada nas condições gerais daquele edifício, como que está a conservação geral, como estão os jardins, como que está a situação da piscina, se tiver, das quadras, como que está a pintura do prédio. É um prédio que está em reforma, é um prédio que está meio caidinho, é um prédio super bem conservado. Dê uma atenção especial aos detalhes. Como que está a decoração do hall principal? Como que está a pintura, por exemplo, da garagem, das faixas da garagem? E principalmente dê atenção para a estrutura mais importante do condomínio. Dê uma olhada se tem vazamentos, se as colunas estão em ordem. Tudo isso é muito visual, mesmo que você não é engenheiro, mesmo que você não está na área da construção civil, a gente, como anos acompanhando o condomínio, a gente já consegue ter uma visão geral aí do prédio. Por que isso é muito importante? Já nessa primeira olhada, né, nessa primeira análise visual, você já vai entender muito de como aquele condomínio conserva os seus bens comuns. Se o condomínio cuida dos detalhes, está tudo em ordem, pintura, não está descascando, não tem infiltração, é porque esse síndico é muito preocupado com a qualidade do serviço. Se já é um prédio mais deixado para depois, talvez ele preze mais pelo valor do contrato. Isso vai te dar, assim, muita informação. Agora, vamos para a segunda hipótese, que é o síndico falou, não, eu não quero que você vá visitar, por favor, vamos fazer a reunião por telefone ou de forma online. Pelo menos
passe na frente do condomínio e tente visualizar a conservação desse condomínio por fora. Portaria, se tem porteiro, se já tem uma portaria virtual, como que tá o próprio portão mesmo, né? O entra e sai ali de moradores e de visitantes. Isso vai te dar muita informação para a hora que você for conversar com o síndico. Atenção para a dica 2. Se você teve autorização para entrar no condomínio, não perca a oportunidade de conversar com o zelador, porteiro ou a pessoa que te receber ali no condomínio. Eu já fiz muita mentoria com a área comercial e esse para mim é um dos principais erros de quem trabalha em captação e faz essa visita, né, às vezes para fazer a inspeção visual e tal, vai visitar o cliente e não conversa com essas pessoas. Essas pessoas têm uma quantidade de informação infinita que você muitas vezes perde essa oportunidade de entender melhor a vida ali do condomínio. Então, se você tiver essa oportunidade de ir presencialmente no prédio, converse com o zelador, converse com o porteiro, converse com a pessoa, pergunte, faça perguntas simples. Como que está a relação aí do condomínio com a atual prestadora de serviço? Os moradores reclamam muito. Quantos anos mais ou menos tem esse prédio? Já passaram outras empresas aqui para fazer a manutenção desse elevador? Como que são os condôminos aqui? Eles são bem atentos ao funcionamento do elevador? A disposição do elevador, às vezes, né, tem um de serviço e um social, isso acaba dando muita briga. O que tem acontecido? Tenha curiosidade desse funcionamento do condomínio e o zelador, ou porteiro, ou a pessoa ali da zeladoria é quem pode dar todas as informações. E tem uma pergunta-chave que, se você fizer, eu tenho certeza que você vai ter uma informação muito quente que a maioria dos consultores esquece de fazer. Olha, presta atenção. Pergunte para o zelador assim, nossa, você tem uma ideia mais ou menos de quanto que é o condomínio aqui nesse edifício? Se ele falar, não sei, então você fala, não, porque eu frequento bastante esse bairro, né? E mais ou menos o condomínio por aqui é uma média, aí você chuta uma média que você já deve saber, porque você frequenta aquele bairro, né? E pergunta para ele, será que tá mais ou menos por aí? E aí ele vai dizer para você, não, tá muito longe, não, nossa, muito menor do que isso, né? Muito mais alto do que isso. Gente, essa pergunta vai te trazer informações incríveis para você definir o perfil daquele condomínio na hora de você fazer a tua proposta. E a gente muitas vezes perde essa oportunidade porque a gente tem vergonha ou não tem a técnica para jogar esse assunto. Você não precisa perguntar qual é o valor do condomínio aqui. Você pode jogar alguns verdes para colher muito maduro. E aí a gente vai para a nossa conversa com o síndico. Se for presencial, melhor ainda, porque você vai dar uma olhada no geral do condomínio e vai trazer algumas perguntas sobre o condomínio. Evite nesse momento de falar sobre a sua empresa. Deixe para falar sobre a sua empresa depois que você conseguir levantar a maior quantidade de informações. Lembrando que nesse momento você tem dois objetivos: descobrir por que o síndico está procurando uma outra prestadora de serviço e por que ele chamou a sua empresa. Esse é o seu objetivo nesse momento de levantar a situação. Então, eu vou te dar 2 dicas nesse momento para falar com o síndico, e as perguntas que você vai fazer para ele, que vão ser matadoras, a gente vai pegar no próximo episódio. Então, ali vão as 2 dicas. No momento da situação, tente ser o mais breve possível nessa etapa, mas sem ser rude. O que é ser mais breve possível sem ser rude? Tente falar menos, mas perguntar mais e escutar muito o que o síndico tem a dizer. Segunda dica fundamental: esteja presente nesse momento. Avise o síndico que você vai anotar
é muito importante e tudo que ele falar esteja presente para você poder anotar e se preparar para perguntar ainda mais. O grande segredo dessa etapa do spin selling é saber fazer as perguntas certas no momento certo e extrair a maior quantidade de informações para você elaborar sua proposta e também para defender que a sua empresa tem capacidade de encantar esse cliente, seja lá qual é o problema que ele está tendo com a atual prestadora de serviço. Bom, esse episódio a gente para por aqui para ser um episódio mais curtinho, mas não esqueça de voltar lá no episódio número 105 para ver os 4 passos do spin selling e aguardar o próximo episódio que a gente vai fazer as perguntas que você tem que fazer para o síndico nesse momento. Beleza? Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!